A partir de agora, venha aprender a cumprir o ID. Está no ar, De Segunda Jesus Vive. Apresentação, Temer Saad. Fala, meus amigos. Boa tarde. Tudo certo ou não? Você já agradeceu hoje? Já agradeceu hoje, Pedro? Já acordei orando e continuei orando até agora. Eu geralmente faço essa pergunta, Helder, nos vídeos que eu gravo pro Instagram. E eu sempre falo, não é uma pergunta retórica. É uma pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias. Porque a gente tem muitos desafios, problemas, mas nós precisamos sempre agradecer a Deus por mais um dia de vida, por conta de suas misericórdias se renovarem mais uma manhã, e nós termos a oportunidade de mais uma vez enfrentar tudo isso, sempre dando glórias a Deus, mesmo na dificuldade. Hoje eu estou recebendo aqui meu amigo Pedro Filho, pai da Amanda, tem 55 anos de idade, 1 ano e meio de fé, Simone. É, novinho na fé. O Pedro tem uma questão curiosa e já conheço desde 2007, 2006? 2006. 2006. O Pedro foi meu chefe, Helder. Pedro foi meu chefe. Eu, quando iniciei na área comercial, eu era assistente do Pedro. O Pedro era meu gerente na época. E hoje a gente trabalha junto, né, na minha empresa. O Pedro é gerente comercial da minha empresa. Então, já uma mensagem, né? Como é importante a gente, ao encontrar com pessoas ao longo do caminho, sempre manter as portas abertas, né? Tem muita gente que adora gerar confusão e não pensa no futuro. Mas hoje nós trouxemos o Pedro aqui para falar um pouquinho sobre fé. O Pedro, que é integrante do nosso ministério de Segunda Church, participa ativamente lá das nossas atividades. Inclusive hoje, fica o convite, 18h30 na Praça Barbosa de Oliveira, o nosso tradicional culto. Então você que tiver disponibilidade, esteja com a gente para um momento de louvor, adoração, palavra e oração, para que a gente possa nos edificar em conjunto, alinhado com o propósito que Deus tem. E eu queria começar, Pedro, com uma pergunta que eu faço para todos os convidados que eu trago aqui, que é: como foi esse seu encontro com Jesus? Conta pra gente do princípio. Em que momento você estava? Como que foi esse processo? Obrigado, Temer, pela oportunidade de estar aqui com você. Deus é maravilhoso o tempo todo, né? E o tempo todo Deus é maravilhoso. Você trabalhou comigo em 2007 e hoje eu trabalho para você. Eu não sei o que Deus quer dizer com isso ainda, tá? Não descobri ainda qual que é esse mistério que Deus fez a gente se encontrar novamente. Mas, quando eu comecei a trabalhar com você, eu tinha uma empresa, eu era empresário desde 2010 e 2020 a empresa entrou em declínio. E veio também a pandemia. Volta, né? Um pouquinho. A gente trabalhou junto numa empresa que não era sua. Não. Aí foi toda uma caminhada profissional, né? Eu saí daquela empresa onde nós trabalhávamos, no qual você tomou o meu lugar, né? Mas saudavelmente falando, né? Virou o gerente daquela empresa e eu fui para novos desafios, né? Morei no Rio de Janeiro 8 anos. Foi uma experiência muito rica e também traumática ao mesmo tempo. Para você ter uma ideia, tivemos um assalto lá no CD que eu tomava conta, no qual uma metralhadora ficou na minha cabeça. Para você que não tem familiaridade com a nomenclatura, CD é Centro de Distribuição. Exatamente. Mas já ali, Deus sempre esteve comigo nos piores e nos melhores momentos da minha vida. E Deus falou: Pedro, calma. Faça o que tem que ser feito e fique calmo. Vai dar tudo certo. Mesmo os bandidos engatilhando a arma, eu falei: Pedro, não tema, eu estou com você. Eu vi essa voz e eu respirei e fiquei calmo. E ocorreu o assalto e depois disso eu falei: não, tenho que sair da cidade do Rio de Janeiro, né? Não dá. Mas espera aí, Pedro, vamos voltar na linha cronológica, que eu acho que você pulou alguma coisa aí. Uhum. Você saiu dessa empresa que trabalhávamos juntos em 2007 ou 2008 e foi para o Rio de Janeiro, direto.
Fui para o Rio de Janeiro direto, fiquei até 2013 no Rio de Janeiro. Então, esse percurso, nesse inteirinho, fui convidado em 2013 para assumir uma filial aqui na cidade de Taubaté, quer dizer, retornando ao Vale do Paraíba, onde, embora não tenha nascido aqui, mas sempre adorei o Vale, né? Sempre foi uma cidade do coração. Eu sou um taubatiano de coração. Aliás, eu sou bairrista também, viu, Oder? Eu hoje moro em Tremembé, porque é uma questão ali dos condomínios, né? Mas para mim é Taubaté, né? E eu sempre falo para todo mundo, Taubaté é uma excelente cidade para se morar. É uma cidade que praticamente todo mundo conhece todo mundo. Muito acolhedora. Né? Acolhedora, oferece uma infraestrutura interessante, acho que é um porte de cidade interessante. E eu gosto muito de Taubaté também. Então, pelo menos nisso a gente concorda. Alguma coisa concordo. Deus ainda vai direcionar a gente para, olha, realmente nós tínhamos que estar juntos, né? E ainda estamos juntos, né? Profissionalmente falando, é claro. Mas aí depois vim para o Vale do Paraíba, abri a filial aqui sem nenhum recurso, zero de recurso, mas consegui abrir uma filial, um pequeno galpão para fazer. Eu sempre trabalhei com logística, né? E naquela época eu trabalhava com e-commerce. E o e-commerce estava bombando, né? E nosso maior cliente naquela época é um cliente que não vou citar o nome, mas era um líder de mercado. Esse líder de mercado, do dia para a noite, tirou a carga da gente. Então já começou uma crise aí. Mas mesmo assim, eu ainda assumi o Vale todo. Criei uma filial lá em São José dos Campos, que foi a maior filial que eu criei, e continuei trabalhando com um certo sucesso em termos de qualidade, um certo sucesso até no fluxo financeiro que eu tinha. Mas eu não estava ligado a Deus. Aí eu me distanciei de Deus. Esqueci que existia uma coisa chamada o Espírito, o lado espiritual. Que, aliás, esse um ano que eu estou me dedicando à palavra, né, lendo as Escrituras, eu fui me atentar que existe uma guerra espiritual muito forte, muito grande. Mas até então eu ignorava essa guerra. E alguns funcionários disseram, olha, você não quer ir para a igreja comigo? Tem várias, né? Tinha na cidade de São José dos Campos, onde eu trabalhava, e eu sempre falei, não, mas não tem sentido, eu vou trabalhar, eu sou racional, eu sou capaz. Só que a gente nunca é capaz, né? A gente é fraco, a gente depende, a gente tem que entregar na mão de Deus. A gente é forte até um determinado momento. E nisso veio a crise, um casamento de quase 20 anos, estava numa situação difícil, e você me convidou para ir trabalhar. Eu lembro até hoje, você olhou para mim e falou, nossa, Pedro, você está doente? O que está acontecendo com você? Naquela época... Só para você que está ouvindo aí entender bem. Eu fui reencontrar o Pedro num momento que ele estava fechando uma empresa, né, por dificuldades de mercado. Em função dessa crise toda de fechamento da empresa, por consequência, afetou fortemente o casamento, o que é muito natural, porque a gente que tem atividade empresarial, e eu posso falar porque tenho, a gente enfrenta muitas dificuldades e é muito difícil, nos desafios diários, a gente desvincular as dificuldades e os desafios profissionais da vida pessoal. Você acaba levando isso para casa. É errado, já fica aqui o registro que é errado, a gente não deve fazer isso, mas nós somos humanos e a gente acaba fazendo isso mesmo sem perceber. Então, muitas vezes a gente acaba descontando na esposa que está em casa, né, os nossos problemas profissionais. E aí eu reencontrei o Pedro, eu estava precisando de um profissional na área comercial, 2020. 2020, exato. 2020, a empresa estava começando, eu iniciei as atividades na Prime Serve em fevereiro de 2020. Faremos 5 anos agora, Helder. Vamos fazer uma festa. Glória a Deus, hein? E na época a gente faturava, sei lá, acho que uns 300 mil por mês. Era um faturamento bem pequeno. 415 e 800. Eu lembro disso, que quando eu entrei lá eu gravei. E aí o Pedro iniciou lá fazendo um trabalho para me auxiliar e a empresa felizmente cresceu bastante. A gente ainda enfrenta muitos desafios, muitos problemas. Esse mercado é muito dinâmico. E desse ponto, 2020, aí você está dizendo que você tem 1 ano e meio de encontro com Jesus. A gente está em 2025, então foi em meados de 2023. 23. E como que foi esse ponto em específico? Como que se deu esse encontro?
Bom, Deus tem falado comigo há algum tempo. Nessa crise, sabe que no momento de crise, normalmente você recorre ao lado espiritual. Né? Tá errado. O lado espiritual tem que ser tratado com uma importância muito grande. Mesmo nos momentos bons, é isso que ele está dizendo. Exatamente. E comecei a orar. Um dia eu cheguei em casa, deitei na minha cama e falei, olha Deus, obrigado. A empresa está assim, está indo à falência, consegui pagar os funcionários, tenho saúde e tenho uma família. Muito obrigado. Passou uma semana, cheguei em casa, eu tive que deitar na cama novamente, falei, Deus, muito obrigado. A empresa já fechou, já faliu, não tenho mais a família, que ela me abandonou, mas eu tenho saúde, né, Deus? Muito obrigado. Aí eu não consegui dormir aquela noite, evidente, né? Imagina a situação que eu estava. E Deus falou assim comigo, Pedro, veste e vai correr. Eu odeio correr, né? Por mais que eu faça exercício, eu odeio correr. Mas eu me lembro, desculpa, estou até emocionado. Pega, se veste e vai correr. Mas Deus, 5 horas da manhã, vai ver o pôr do sol. E assim eu fiz. Na sequência, você já me chamou para trabalhar, você me encontrou já num estado físico legal, porque eu estava correndo todos os dias, e começamos essa jornada. Em um dado momento, você fala, olha, eu vou fazer um estudo bíblico aqui dentro da empresa. Falei, estudo bíblico? A gente vai estudar a Bíblia dentro de um conceito, dentro de uma hermenêutica que a gente vai fazer aqui dentro desse estudo, mas é para expor o coração, é para abrir o coração, e nós vamos aprender a palavra juntos. Não existe um pastor, não existe um líder, existe nós aprendemos a palavra e viver essa palavra. Eu, de imediato, falei, nossa, porra, eu precisava isso, né? Eu estava bem afastado. Iniciamos esse estudo em 2022, né? 22. Aliás, deixa eu fazer esse parênteses aqui. Foi uma direção de Deus para mim. A gente já tinha feito um estudo bíblico na minha casa durante mais de 100 semanas. Mas quem liderava esse estudo era o pastor Lucas Girardi, que é da nossa comunidade do Evangelho Simples. E um dia Deus falou comigo, olha, estabelece esse grupo de estudo novamente. E aí eu fui conversar com ele, falei, Lucas, você me cede um material? Porque tinha um material da própria comunidade, que é um roteiro de estudo. Ele falou, claro, eu te mando, não tem problema nenhum. E aí eu reuni na empresa, a gente iniciou com um grupo, acho que de 5 ou 6 pessoas, era um grupo pequeno. E esse grupo foi crescendo, né? E aí, durante esse estudo, você está dizendo que Deus começou a agir mais fortemente na sua vida, é isso? Você estudando a palavra, não lendo, simplesmente lendo e pronto. Porque eu tenho a Bíblia no meu celular, todo dia eu abro, né? Vem a mensagem, você dá aquela corrida, às vezes até rápida, né? E displicente, e vai trabalhar e vai fazer suas coisas. No estudo, não. No estudo, você está ali concentrado, entendendo a palavra, e muitas vezes ali no estudo, ela me tocou de uma forma muito forte. Um irmão falava um testemunho que batia exatamente aquilo que eu estava pensando naquele momento. Então, eu comecei a entender que existe um Espírito, que existe o Espírito Santo de fato fala conosco, ele está dentro da gente, né? Desde que você abra a porta para ele entrar, né? Então, ali foi muito forte e foi muito legal, porque de fato estudava mesmo, né? E debatia a palavra, até com um ponto de vista discordante, mas a palavra é uma só, Deus é um só. Né? Então, o Espírito ele vai tocar de uma forma que no coração de cada um vai bater de uma forma diferente, conforme o estado de espírito. Né? E ali foi um aprendizado muito grande, até um momento que aí Deus me chamou para um outro projeto e eu fui totalmente contra, mas não falei nada para ninguém. Que foi justamente, olha, o estudo está legal, acho que a gente está avançando bastante, mas Deus me chamou para ir para a rua. E quando você falou isso, eu falei, não, eu não vou para a rua. Aqui eu vou contar, eu fiquei 1 ano internado, eu sou um dependente químico. Nós vamos entrar nisso, eu só queria rebobinar um pouco, retornar um pouco no eixo da cronologia, que é o seguinte, a gente iniciou esse estudo em 2022, e quando chegou no início do ano de 2024, depois de uma busca muito forte que eu estava pessoalmente em relação à palavra, em relação ao desenvolvimento do lado espiritual, o Espírito me visitou e disse, olha, eu quero que você pegue esse estudo seu aí, da sua empresa, leve para a rua,
porque tem filhos meus que precisam ouvir o que vocês estão falando naquela sala e não tem como estar lá. Por óbvio, só estava naquela sala pessoas convidadas, né? Que tinham relacionamento com alguém do grupo ali. E aí eu não quis tomar a decisão de dar esse passo sozinho. Então eu, depois de entender que de fato foi uma orientação do Espírito, eu reuni o pessoal e falei, olha, Deus está falando comigo isso, eu queria saber quem topa. E houve uma concordância 100%, ou pelo menos aqueles que discordaram não se manifestaram. É o meu caso, né? E a gente foi pra rua meio sem saber o que fazer, né? Como é que vai ser isso, né? Porque lá a gente não vai ter nem lugar para sentar e tal. E acabou virando um culto a ar livre. E eu quero dar um spoiler aqui dessa trajetória do Pedro, que o Pedro ele era muito resistente em relação a, por exemplo, louvor, né? Você não conseguia ver o Pedro bater palma num louvor, né? Ele ficava duro lá, estático, não sabia nem onde pôr a mão direito. E hoje ele é o cara que vai lá, pega como é que chama aquele instrumento? Aquele lá é um batuque, né? Mas E aí ele toca o instrumento, bate palma e tal. Então foi um desenvolvimento desse lado aí fortemente. E aí a gente conversando lá com os dependentes químicos, por óbvio na rua tem muitos dependentes químicos, pessoas que acabam indo para a rua por conta de vícios, né? E aí em uma das nossas reuniões, um dos nossos cultos lá, o Pedro levanta a mão e dá um testemunho. Eu queria que você falasse sobre isso. Parece tão rápido a gente falando, né? Mas aconteceram tantas coisas nesse caminho de transformação mesmo divina, né? Que tocou meu coração. Realmente, fazendo um comparativo, se é que é possível fazer, como eu comecei essa jornada e como eu estou agora, são duas pessoas totalmente diferentes. E é nítido isso, dá para perceber. São duas pessoas que a minha mãe olha assim e fala, nossa, você está muito forte. Eu falei, como assim forte? Não só fisicamente, está forte espiritualmente. Quando uma mãe fala isso para você, realmente algo mudou. Mas nessa jornada... E vale lembrar, né, Alder, que a caminhada com Jesus, as pessoas que estão ao redor são as que mais notam a sua mudança de comportamento. Porque você tem um determinado temperamento, uma determinada forma de agir, e o Espírito começa a ministrar no seu coração, e quando você percebe, você está agindo de forma totalmente diferente daquela forma como você sempre agiu e reagiu, né? E naturalmente, né? Você não percebe essa mudança, mas as pessoas ao seu redor de fato vão perceber. É verdade. E você age de uma forma natural, não é nada sofrido, pelo contrário, é prazeroso, né? Quando você repara, fala, nossa, essa atitude jamais eu tomaria se não fosse pelo Espírito, né? Aí nessa jornada, nessa caminhada de estudo que foi muito forte, eu considero muito forte, que nós passamos ali naquela sala a segunda-feira, né, que a gente fazia esse estudo, por coincidência fazia as segundas-feiras. E quando você foi chamado para ir para a rua, eu falei, não. Eu já tive uma jornada em 1998, 99, que eu fiquei internado, porque eu sou um dependente químico. Lá foi um dos melhores anos da minha vida. Fiquei um ano internado na Fazenda da Esperança, vou citar o nome, porque de fato ali teve Eles fazem um trabalho incrível, né? trabalho incrível. Teve ali uma mágica, um mistério de Deus ali, era perceptível, né? Naquele momento, onde eu tive contato com a Bíblia. Comecei a ler de fato a Bíblia, entender um pouco mais sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Mas sempre resistente, né? Você que está ouvindo aí, eu queria que você percebesse o eixo do tempo. Quando Deus permite que a gente passe por algumas situações, é porque Ele já enxergou lá na frente. Então, eu sempre digo isso e eu acredito fielmente nisso. E a Bíblia mostra em vários personagens, né, que ela traz, que é da mesma forma. Porque as coisas não acontecem no nosso tempo. As coisas acontecem sempre no tempo de Deus. E muitas vezes nós não entendemos. Mas o Pedro, obviamente que Deus não gostaria que ele tivesse tido a experiência com droga. Porém, ele teve uma experiência com droga lá nos anos 90, 97... 98.
para agora ele poder ser instrumento juntamente com um grupo de pessoas para ministrar sobre sair do vício para dependentes químicos. E isso tem uma relevância muito forte, e eu gosto de dizer muito isso, que é: você não deve desperdiçar a sua dor. Porque se você passa por alguma situação, algum deserto, que aquilo foi simplesmente sofrimento, isso não vira propósito. Mas quando você consegue enxergar no seu sofrimento a permissão de Deus para que você se torne instrumento e você se engaja nisso, você acabou de transformar uma história que seria de maldição em bênção. Não você humanamente falando, mas através do Espírito agindo na sua vida, né? Então isso é muito importante. Eu não sei o que você está passando agora, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, eu não sei qual é o seu deserto, mas entenda, se Deus permitiu você passar por isso, é porque de fato existe um propósito. E Deus manifesta de formas estranhas, né? A gente às vezes fala, mas Deus... E nessa caminhada, eu cheguei em casa e falei, não vou lá com o Temer, não tem o menor sentido eu ficar pregando numa praça cheia de pessoas dependentes químicas, que estão totalmente alucinadas, não vou entender nada, não tem o menor sentido. E deitei de novo na cama. Aí Deus falou, Pedro, você não aprendeu nada? Como assim? Eu te deixei 1 ano internado e essa experiência que você teve, você não pode repassar? Que homem é você? Que ser humano é você que teve uma experiência dessa e não pode contribuir com os outros? Uma alma salva, uma alma que você traz para mim, Pedro, é muito preciosa. A vida é preciosa. Eu falo isso, eu vou chorar, porque e foi assim. Falei, não, tá bom, Deus. Eu vou lá, vou ficar quieto e só vou obedecer. E assim eu fiz. Tanto é que eu não louvava, tentava ajudar de alguma forma, falar com alguém, trazer alguém, levar comida, fazer isso, explicar alguma coisa. Resumindo, hoje eu louvo, faço aquele batuque, não sei tocar nada. Eu entrei na escola de violão para tentar aprender alguma coisa, mas não tenho esse dom, né? E, além disso, ainda fui convidado para ajudar numa obra de dependentes químicos, do pastor Pedro. Aí eu olhei para... Que é do nosso grupo, participa conosco lá. Ele pediu... que se eu poderia contribuir, fui lá umas 3 vezes, né, fazer a partilha, como eles falam, que nada mais é do que passar a sua experiência e também dividir a experiência deles que estão lá internos nesse momento. E eu acho que ali o Espírito falou mais alto comigo. Ele falou, olha, tá vendo? Você não queria ir lá, né, Pedro? Olha aqui, ó. Será que você não está sendo usado por mim para fazer o bem? Porque existe uma guerra espiritual que é muito forte. E a partir do momento que eu comecei a me aprofundar, até uma forma natural, eu nem pensei muito, né? Só obedeço, que tem a ver com a disciplina, né? Sabedoria e disciplina, isso é um provérbio que eu li há pouco tempo. E as coisas têm acontecido de uma forma muito rápida, muito inesperada, assim, muito... Eu estou com medo, a minha palavra é medo. Eu estou com medo, porque será que eu estou preparado? Deus, será que eu estou preparado para tamanha responsabilidade? Que eu vejo vidas, são almas ali que precisam de ajuda, como eu também tive essa ajuda no passado e preciso dela até hoje. Porque, na verdade, é uma troca, né? Eu queria ler um texto de Apocalipse, capítulo 22, versículo 8 até o 12. Ele diz assim: E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. E por que eu peguei esse gancho para ler esse texto? Muitos de nós
nos achamos não preparados da maneira que deveríamos para nos envolver com a obra de Deus. E que bom que seja assim. Porque aquele que se sentir preparado para atuar na obra de Deus é o mais despreparado deles, né? Porque se a gente não tiver sempre esse temor, esse frio na barriga, esse sentimento de que não estamos prontos, alguma coisa está errada. Porque na realidade a gente tem um processo longo até que Jesus venha, para que a gente permaneça no caminho e pouco a pouco vá sendo esvaziado de nós mesmos e cheios do Espírito Santo. Então a gente tem que ter esse temor. Isso que o Pedro está falando é um temor de não estar à altura do que ele está fazendo. E que bom que é assim. E que a gente tenha essa sensibilidade de achar que não está pronto mesmo. Porque nunca estaremos, Pedro. Nunca estaremos. Mas a verdade é que Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, mesmo podendo fazer sem a nossa ajuda, Ele nos dá o privilégio de participar. E aí é uma decisão que a gente tem que tomar, né? Lá em Tiago 2 fala que quando alguém perguntar o tamanho da sua fé, você poderá mostrar pelas suas obras, né? Então a fé sem obras é morta. Ah, mas não são as obras que nos permitem a salvação. É claro que não. Não há nada que a gente possa fazer para merecer a salvação. O que a gente merece, e já nascemos com esse destino, é o inferno. Mas nós temos a chance ao longo da caminhada de nos rendermos a Jesus e pela infinita misericórdia e a obra da cruz sermos salvos. Então, quando fala de obras, não está falando de salvação. Está falando de fé. Da fé manifesta, do fruto do Espírito. Então, eu quis pegar esse gancho da fala do Pedro para deixar claro para quem está nos assistindo e nos ouvindo que não, nós nunca, absolutamente nunca estaremos prontos. É uma fala forte, né? Obrigado pelas palavras. Mas uma coisa que Deus tem tocado no meu coração, isso é fato. Não sou eu quem faz, é Ele. É por Ele. É por Ele e para Ele. Simples assim. Nessa última reunião que eu fiz com os internos, eu falei, eu não estou aqui para te agradar. Eu não estou aqui por vocês, eu estou aqui por mim também, que eu preciso da ajuda de vocês. Estar em comunhão com vocês é importante para mim, que eu sei como que é o desafio de quem é dependente químico. E a rua hoje é uma coisa muito mais fácil do que no passado, é uma coisa terrível, mas é uma verdade. Porque o outro lado é forte. O outro lado está aí e está na cara de todo mundo. Então a gente tem que renovar sempre a nossa fé. E a fé é renovada ao dia a dia, né? Ontem eu fiz, hoje não. Hoje eu oro, amanhã talvez. Mas eu oro com fé. Então, isso eu passei para eles e vem em encontro com a palavra. Olha, não é para nós, é para Ele e por Ele. E a fé é atitude, a fé é viver a palavra. Eu até brinco com eles, olha, eu não sou pastor e também não sei recitar a Bíblia. Versículo, capítulo, quem escreve, não vou saber falar. Mas eu sei, alguma coisa toca no meu coração e vai em encontro com a palavra que está nas Escrituras, porque eu estudei um pouco, né? Embora 1 ano e meio só de caminhada, mas é um ano bem dedicado, né? Um ano bem estudado, né? Digamos assim. Fazer as coisas bem feitas, né? Mas não para o seu benefício próprio, mas para a obra de Deus. E esse chamado que me dá medo, me dá um certo calafrio de fato, é saber se de fato eu estou à altura de fazer a diferença para esse pessoal. Se eu estou à altura dessa obra. Porque eu também, hoje, eu sou fraco. Eu posso cair. Né? E eu preciso dar muito forte. Você tem que estar com o espírito muito bem preparado, porque o outro lado vai te puxar. Uma coisa que também tomei em contato o ano passado, quando nós dois fomos num evento que falou muito sobre a guerra espiritual, né? Porque até então, para mim, aquilo lá não existia, né? Existia a palavra tem muita gente que acha que não existe, né? Inclusive, tem muito pastor mais conservador que prega que Jesus já aniquilou tudo na cruz, né? E quando se fala de maldição, eu acredito. Porque Jesus se fez maldito na cruz por nós. Mas a batalha espiritual é inegável.
Só não enxerga aquele que não quer enxergar, né? Inclusive, antes de começar o programa aqui, estávamos nós conversando sobre... E quanto mais... Testemunho meu agora, tá? Quanto mais eu me envolvo na obra, no sentido daquilo que Deus mandou fazer, maiores são as minhas dificuldades nesse mundo natural aqui. É como se o inimigo estivesse num esforço absurdo para desviar a sua atenção, o seu foco, né? Mas quando você está convicto da direção que Deus deu, pode acontecer o que for, que você não vai sair daquele norte. Deus é tão bondoso, né? Eu sempre falei. Nos momentos mais difíceis da minha vida e nos bons, ele sempre falou, Pedro, pegou na minha cabecinha, Pedro. Então, ele nunca me abandonou. Eu abandonei ele, mas ele nunca nos abandona. Isso é fato. E nessa guerra espiritual, ele é tão bom que ele fala, olha, cuidado. Não vai ali, não faça isso, não passe por ali, mantenha-se, olhe, fique em casa. Depois que eu perdi minha família, eu estou solteiro há 3 anos, né? Praticamente 3 anos. Então, na carne, você pensar na carne, isso é difícil para um homem como eu, né? É muito difícil você não querer se desviar, né? Você está solteiro. Mas Deus fala, não, calma, cara. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Sua hora vai chegar, mas a sua hora agora é outro propósito, é outro projeto. Não seja egoísta. Não pense só em você. Pense nos outros. O que você pode fazer? Não pergunte, Deus, o que você vai me dar? Mas o que você pode dar a Deus? Essa é a pergunta que tem que ser feita. O que eu posso fazer em nome do Senhor? Não ao contrário. O Senhor, Ele precisa de você. Você tem que ser o instrumento dele. Então, eu entendi isso. Isso eu tenho um testemunho, né? A partir do momento que você começa a entender essa fase, fala, opa, peraí. Então eu tenho que obedecer. É só obedecer. Se eu fui chamado, eu tenho que obedecer. Se Deus está me chamando, se é uma obra de Deus, se o Espírito Santo está falando com você, tenha que ter a convicção que vai dar certo. O dar certo não é o sucesso. Não, o dar certo é outras formas que Deus quer que você seja utilizado. O dar certo é o dar certo de Deus. É a palavra do Senhor. Não é o seu dar certo humano da carne, né? Então você começa a entender isso através do estudo, tá? Depois você começa a juntar uma coisa com a outra, as palavras, as escrituras e a sua própria vivência, e as coisas acontecem muito rápido, as coisas são rápidas demais. Se pegar desde o início do estudo até hoje, o que já aconteceu, quais transformações já aconteceram na minha vida, quais desafios, o outro lado me atentando toda hora, mas o que é legal é você saber que existe outro lado e que você está firme no propósito de Deus. Não que você não vai cair, que você é carne, você é humano. Mas a primeira vez que você ora, eu oro todos os dias com fé e com vontade, olha, a coisa, ela é trabalho, é tortuoso, não é fácil, é sofrido, mas é um sofrimento gostoso, é sofrimento de Deus. Deus não te dá descanso, olha, não vai tirar férias, vai ter descanso, brincadeira, não. Eu te dou trabalho, eu te dou uma missão, e a missão você vai ter que cumprir. É nesse propósito que eu estou agora na minha vida, na minha fase de vida. Você sabe muito bem que profissionalmente está num desafio muito grande, não é fácil. E você manter a cabeça, o coração voltado ao propósito é difícil. Mas é aquela coisa, a cruz só é dada quando você consegue carregar, né? Ninguém carrega. É o único caminho. Eu acho que a gente tem que sempre ficar de olho no que esse versículo nos traz, no versículo 12, né, do capítulo 8, que diz, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, a nossa recompensa, nós que somos filhos de Deus, a nossa recompensa não é nesse mundo aqui. Esse evangelho adocicado que muitos estão ouvindo de conquistas e vitórias, esse evangelho da prosperidade, eu não sei se eu posso falar aqui, vou falar. Esse evangelho do David Leonardo, isso não existe, isso não é bíblico. Isso não é evangelho de Cristo. Isso pode fazer muito sucesso para o mainstreaming. Vai sair na Netflix mesmo, porque dá audiência. Quando você faz um apelo baseado num evangelho água com açúcar, metade da igreja se levanta e vai lá na frente. Quem que não quer dinheiro, riqueza, bens patrimoniais? Todos, né? Todos nós. Só que o evangelho de Cristo não tem nada a ver com isso. O evangelho de Cristo tem a ver com renúncias. É o que está lá em Gálatas 2:20, estampa a nossa camiseta aqui.
Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, esse processo onde você vai para a cruz e deixa Cristo no trono da sua vida é um processo dolorido, difícil. É você ver um cenário de morte e enxergar vida. Isso é o Evangelho de Cristo. É a firme convicção da nossa fé naquele que é dono de todas as coisas, criador de todas as coisas. E você permanecer nesse caminho só tem uma forma: você estar em Cristo. Se você não estiver em Cristo, você estiver em você mesmo, quanto mais de você em você mesmo, mais difícil será a sua caminhada. Porque a gente, pela nossa própria natureza, a própria palavra de Deus diz, né? Na minha carne não habita bem algum. O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo, né? E aí esse lado que o Pedro falou em muitos momentos aqui, a gente não combinou, mas eu queria ler, já estava aqui nas minhas anotações, está lá em Efésios capítulo 6, versículo 12 até o 13, que diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Eita, pode alguém falar um aleluia aí? É uma verdade, porque esse mundo aqui a gente encontra só barreiras. São ofertas que a gente não deve aceitar, barreiras de todo tipo. É o inimigo o tempo todo tentando nos tirar o foco daquilo que Deus quer que a gente faça. E mais do que Deus quer que a gente faça, aquilo que Deus quer que a gente seja. Isso é forte. Porque Deus quer que a gente seja como? Parecido com Ele. Oh, caminho difícil esse. Helder, temos perguntas, comentários? Temos aqui perguntas e comentários registrando aqui mais uma vez o Jonathan com a gente. A Matilda também tá. Mais um programa para edificar. Esse programa é uma bênção. E 2 perguntas aqui, tá? Pedro, qual foi a sua maior dor? Foi nesse momento que você encontrou Cristo? E também aqui, Pedro, qual a situação você vê que é comum na maioria das pessoas que estão nas drogas? E você entende que se não for o Espírito Santo de Deus para transformar as vidas das pessoas, é possível elas serem transformadas? Obrigado pela pergunta. São perguntas profundas, né? A minha maior dor foi você se confrontar com a sua verdade. Você olhar no espelho e ver sua alma. Como ela é falha, como a sua carne é falha, como você é fraco, mas no nome dele e por ele você se torna forte. Isso, de novo, não fui eu que falei, foi quem está no meu redor falou: nossa, você mudou demais, você está forte, é gostoso ficar do seu lado. Até os próprios dependentes falam: nossa, vem mais vezes aqui que é bom conversar com você, trocar essa experiência. Se você conseguiu, eu falei: mas irmão, eu não consegui ainda, estou em processo. Não, mas você já está à frente da gente, é um espelho que a gente quer ter, que é possível sim sair dessa vida, é possível sim andar com Deus. É possível sim, não vou falar ser Deus, mas estar junto de Jesus Cristo, né? O que Ele fez por nós é o mínimo que a gente pode fazer por Ele. É abdicar, é deixar o nosso egoísmo, os nossos desejos de lado e viver com Ele. Agora, com relação à dependência química, o que acontece hoje é triste. Na minha época existia 3 drogas, uma usual, eu não vou falar o nome das drogas, que não vou fazer propaganda de droga. Uma mais social, digamos assim, e uma mais forte. Hoje existem vários tipos de droga, desde o químico até a comprimidos e outros tipos de droga. Sem falar do cigarro e o álcool, né? Que é uma droga também. Então é mais difícil, porque ela mexe de fato com neurônios, com o sistema nervoso, uma série de sistemas. Mas Deus é tão grande, tão poderoso, que Ele consegue sim, através dele, você sair dessa. Ou começar a ter um processo de sair dessa, né?
Então, gente, se eu conseguir e outros conseguiram, com a palavra de Deus, sem tomar um remédio, ficamos um ano internados, sem um medicamento. O medicamento nosso era a Bíblia, 6 horas da manhã, para discutir a palavra. E todo dia tinha uma missa, né? No caso da católica, tinha missa para também discutir a palavra e ouvir a palavra. E não teve nenhuma ocorrência grave dentro daquele sistema com mais de 150 internos. Numa fazenda com machado, com faca e tudo mais. Não houve. Então ali eu senti a presença divina de Deus. E aqui na rua não é diferente. Qual é a carência de um dependente químico? Seja de classe social que for, é a depressão. É uma depressão que vem da frustração dos seus desejos não realizados. Então, é um casamento mal sucedido, é um trabalho mal sucedido, é uma carência que vem da infância e ela transborda agora para a fase adulta. Fala-se muito de má companhias. A má companhia que eu sempre tive foi eu mesmo. A minha má companhia era eu mesmo. Eu que me levava a essa situação. Não era o outro, era eu. E tendo esse entendimento que o problema está comigo, sou eu, e eu sozinho não consigo sair dessa, preciso de ajuda. Alguns vão precisar de ajudas profissionais, de fato, porque já estão num nível muito avançado mental de degradação. Mas, num nível tal, Deus cura. Deus leva a verdade. Mas Pedro, você está falando isso porque para você agora é fácil. Não, não é fácil. É todo dia uma oração, pedindo: Deus, por favor, me encaminhe. Deus, me dê a direção. Deus, por favor, me dê paciência. Tem desafio profissional, tem desafio pessoal. Eu não posso cair agora. Chamado a essa missão, eu não posso cair agora. Me segura, Deus. E Deus tem me segurado, graças a Deus. Então, para essas pessoas que estão nessa situação, é difícil. E assim, eu até brincava, não adianta eu falar a alguém que está no estado de dopagem sobre Deus. Ele não está, ele está em outra. A droga ela mexe com um sistema que acaba com a percepção, que acaba com a simpatia, que acaba com uma série de coisas. O cara está em outro mundo. Então tem que deixar ele sair dessa fase e aí você sim começar a conversar. Mas deixa eu te falar uma coisa que a gente viu no Coreto, inclusive foi muito impactante para todos nós. Nós iniciamos a palavra do nosso culto de segunda-feira e tinha um rapaz com uma mochila cheia de pedras de crack e no efeito da droga, né? Ele estava naquele aspecto de quem está na loucura da droga mesmo. E ele, ao final da ministração, ele se manifestou que ele não queria mais viver aquela vida e mandou a gente queimar a bolsa dele cheia de droga. Foi um momento assim muito impactante, né? Infelizmente ele não permaneceu no tratamento, acho que saiu na segunda semana. Para quem não sabe, as clínicas de recuperação que nos ajudam, que Deus mandou lá para nos ajudar, uma é administrada pelo pastor Levi, que é a Proada, que tem como mantenedor principal a Poema, que é liderada aqui pelo pastor Henrique Ladentim. E a outra é a comunidade terapêutica Nova Vida, que é administrada pelo pastor Pedro, que é integrante do nosso ministério. Ambas atuam com portas abertas. Significa que aquele interno que, porventura, ele acorda num determinado dia e ele fala: olha, eu não quero mais permanecer aqui, eu quero ir embora, ele tem total ação sobre isso. Não pode, até por uma questão de legislação, impedir que o interno saia. O que a gente tem observado com muitos das pessoas que nós, nesses 10 meses, resgatamos das ruas e colocamos em tratamento? A taxa de sucesso em clínicas de recuperação dirigidas por pastores é muito maior, a taxa de sucesso, do que clínicas em que não tem o desenvolvimento do lado espiritual. E a gente tem a tendência de fazer classificação de pecados, a gente tem a tendência de achar o pecado do outro mais cabeludo que o nosso, mas a grande verdade é que se nós, nos nossos pecados, mais cabeludos ou menos cabeludos,
nós pudemos ser libertos pela palavra de Deus. Qualquer pessoa tem essa possibilidade através da ministração do Evangelho. Porque existe um poder na palavra. Nós precisamos lembrar o que diz lá em João 1:1, né? Que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Jesus era a palavra. O Verbo encarnado. Então, vamos ler aqui, para não perder o gancho, já que eu citei. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, a palavra de Deus, ela é viva, porque a palavra é o próprio Deus. Nós precisamos entender esse princípio. Então, quando a gente ministra a palavra de Deus, a gente está ministrando Deus para aquela pessoa. E se ele, por uma ação do Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, agir na vida dele, é impossível ele não ser transformado a ponto de sair desse vício nas drogas. Porque nada, absolutamente nada, é maior que o nosso Deus. Se a gente achar que uma erva ou um pó ou uma pedra é maior que o nosso Deus, nós estamos errando no cerne da questão. Porque Deus é maior que qualquer coisa. Nós precisamos entender isso. E a gente tem experimentado nesses meses, nesse ambiente hostil, né, que é um ambiente assim, de pessoas realmente numa miséria de vida, né, Pedro? Vivendo assim, na sarjeta. Nós temos visto o poder da palavra. Então não tem absolutamente nada a ver com o nosso ministério, não tem nada a ver com a gente individualmente, não é nome de ninguém. É Jesus Cristo que se manifesta entre nós e faz com que as pessoas sejam convencidas do pecado e queiram de forma espontânea um processo de tratamento químico necessário para desintoxicar, mas principalmente que elas possam ser lavadas pelo sangue de Jesus através da palavra. Tanto é verdade que no nosso primeiro batismo, acho que foi o primeiro batismo nas ruas de Taubaté. Pelo menos eu não tenho registro de que alguém tenha feito isso. 6 pessoas em situação de rua manifestaram o desejo de serem batizadas. E foi um momento incrível para todos nós, né? O resultado desse trabalho, que é de Deus, é um ministério que não tem dono, né? Foi Jesus que mandou fazer. Pedro, deixa uma mensagem final para quem está nos assistindo. Nós temos 7 minutos. A pessoa que está nesse momento que você enfrentou ali na década de 90, qual é o caminho que ela tem que seguir, se não igual ao seu, mas um caminho que permita que ela saia dessa situação tão extrema que é o vício do uso de drogas? Bom, é difícil falar, né? Mas por caminhos diferentes, só existe um final, que é Deus. É Ele que vai tirar você, irmão, dessa. E você vai perceber, irmão, que a droga é um dos menores dos problemas. A droga é um dos problemas. Existem outros vários que transcorrem para a droga ou para a bebida, que seja. Então, irmão, comece a orar. Mas eu vou... Ore. Abre a Bíblia, vê a palavra. O que eu fazia no passado sem estudo? Eu pegava a Bíblia aleatória, abria qualquer página e lia e normalmente chocava, porque era alguma coisa que eu estava passando e a palavra me trazia algo muito de bom. Mesmo naqueles piores momentos, Deus nunca me abandonou. Então não vai te abandonar, irmão. Só que a gente precisa de ajuda. A gente é carne, a gente é fraco. E Deus, ele se manifesta através de um outro irmão. Ele se manifesta de uma obra, ele se manifesta de várias formas. Então acredite nisso. E você da família que está passando com um parente, um ente querido, um filho. Hoje tem muitas mulheres, né, passando por uma situação como essa, que é degradante. Imagine as mulheres na rua, vivendo um estado de miséria, de prostituição, e enfim, só aquilo que é ruim. Acredite,
Deus vai lhe salvar. Acredite, você vai sair dessa, mas não vai sair sozinho. Você vai sair com a fé e acredite nele, e ele vai te tirar dessa. E vai ser através de irmãos, pode ser através de obra, pode ser por si só, mas ele vai te tirar dessa, irmão. Se eu sair e continuo saindo, eu continuo, todo dia eu faço essa oração para me manter firme, forte, você também vai conseguir manter a sua firmeza. Mas não vai ser fácil. Não se iluda. Deus não dá caminhos fáceis. É caminho difícil. Mas a vitória é muito mais saborosa. Quando você experimenta essa vitória, é só por Deus. Aí você, quem sabe você não vai estar lá ajudando outras pessoas a sair dessa também, como eu estou hoje. Essa é a mensagem que eu tenho para dar. Eu queria, para finalizar aqui, já agradecer você que nos ouviu, nos assistiu. Agradecer ao nosso amigo El, que me cobriu aí nessas 2 semanas. Eu tive uma semana de férias com a família e uma semana, fui na segunda semana de folga, fui participar do evento das primícias lá do Ministério Mevan, e na sede lá em Itajaí. Deixar um abraço para o apóstolo Luiz Hermínio, homem de Deus, me recebeu muito bem lá. E uma experiência incrível. Ao longo das outras semanas eu vou compartilhar algumas questões com vocês que Deus falou comigo. E o Pedro deu um gancho perfeito para um versículo que me veio à cabeça agora aqui. Eu queria deixar esse versículo para vocês, que é Mateus 28, 18 até o 20, que diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. No céu e na terra. A gente precisa entender isso. Deus não é um ser abstrato. Deus tem todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É o que a gente está fazendo como ministério. Nós estamos pregando a palavra, fazendo discípulos para Jesus, e já tivemos a satisfação, a honra de batizar 6 pessoas, desde que a gente iniciou esse trabalho. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. E esse versículo nos lembra que as dificuldades virão, nós teremos problemas, desafios, infelizmente por alguns motivos, vícios, mas Deus promete que se a gente guardar todas as coisas que Ele tem mandado, que é a sua palavra, Ele estará conosco todos os dias até a consumação do mundo. Então, esse sofrimento que você está passando, transforme ele em propósito, enfrente da melhor forma, procure não romper princípios, procure não sair do caminho, porque a própria palavra diz em João 14,6, Jesus falando, né? Ele fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se eu quero ter vida e viver na verdade, eu preciso permanecer no caminho. Então, que você fixe essas palavras no coração. Pedro, obrigado. Obrigado pelo testemunho, pela oportunidade da conversa. Nas próximas semanas, a gente se encontra aqui, sempre às segundas-feiras, ao meio-dia, das 12 às 13, aqui na Rádio Ao Encontro. Helder, obrigado. Simone, obrigado. Até a próxima.